Amém? Em nome de Jesus. Você vai cantar, irmão? Em nome de Jesus. 467. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Pai. Glorificado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome, Pai. Sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando força doer, contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Sou tocado nas mãos, sou morrer nas mãos, e morrer na fé em Jesus. E então tu verás bonança e paz, pois com Ele seguro serás. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Irmã Adriana estará louvando a Deus com mais um louvor. E depois orando por cada um que está aqui. Estará tocando. Por primeiro, se conta para o Senhor, vamos louvar o 33. Aleluia. Glória a Deus. Qual número? 33. 33. Aleluia.
em nome de Jesus. Graças nós te damos, Senhor, neste momento, pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre as vidas, Senhor, de cada uma das pessoas que estão aqui nesta noite. Pedimos, Senhor, que tu entres, Senhor, com a tua providência e a tua vontade, ó Pai amado e Pai querido. As famílias, meu Deus, abençoa, guarda, repreende, Senhor, Protege toda cada enfermidade, protege os malignos, em nome de tentador. Jesus, Em nome de Jesus, colocamos nas tuas mãos, cada família, Senhor amado, nas tuas mãos, Senhor, da vitória, Senhor amado, qualquer área da tua vida, Senhor amado, Senhor, dá Espírito Santo, vitória, em Jesus, nome de Jesus, assim nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmão, abre com a oportunidade da glória da vitória. Nós vamos Pai Senhor, no momento nós abrimos as Bíblias de João, capítulo 10 e versículo 10. João capítulo 10, versículo 10. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos que acharam o julgamento. Amém. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. Para orar, pode orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos. Aleluia, Espírito Santo, a tua presença está aqui, Pai. A tua presença se encontra neste lugar, Senhor. Espera da tua vontade, espera do teu querer, Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Deus. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Estamos tão falhos, estamos errados. Aleluia, tem misericórdia, Pai. Nos perdoa, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Toma nas tuas mãos a cada um, Senhor, que está aqui esta noite. Aleluia! Tu sabes qual é a nossa real necessidade. Tu sabes todas as coisas. Que a tua presença venha renovar, Senhor, a cada um que está aqui, Senhor. Cada um que há muito tempo não sente a tua presença, Senhor. Aleluia. Não sentia antes. Aleluia, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. Aleluia. As gêmeas estão com a oportunidade de louvar a Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Saudade. Aleluia. Te adoramos, Senhor, Espírito Santo, aleluia. 242, Bárbara. Vai. Amém? Celeste,
Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Ai, que longe. Vê se tá fácil aí, vê se tá. De repente consegue, né? Oh, Jesus. Uhum.
Senhor nosso Deus, continuamos na tua presença, Senhor, neste momento oramos, Senhor, pelo Ministério Restauração, pelo teu filho, pastor Humberto, Senhor, que o Senhor abençoa, cuida, guarda, proteja, livra de todo inimigo, Senhor. Ó Deus, que neste momento, Senhor, eu rogo nas tuas mãos a vida irmão, Senhor, do Cristiano, Senhor, que está assistindo este culto também, da sua família. Colocamos, Senhor, nas tuas mãos a vida do William, Pai amado e Pai querido, que também está nos assistindo. Que teu nome possa ser glorificado, os obreiros da tua casa, Pai amado, Senhor da glória, que nós oramos e colocamos diante da tua presença a vida, Senhor, dos teus filhos, ó Senhor da glória, os missionários que estão lá fora, contra a vida do pastor Humberto, toda obra contrária, abençoa, Senhor, abençoa, restauração, Senhor, repreende toda praga inimigo, Senhor, cremos que a vitória já é nossa, Pai amado, cremos, Senhor, a Deus, o Senhor já está derramando a tua misericórdia sobre o teu filho, Senhor, o pastor Humberto, Pai, a sua esposa, os seus irmãos, a sua mãe, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Vamos lá para pelo governo, lembra que Deus vinha empreender essa peste, tá todo mundo matando um monte de gente. Deus vinha empreender essa Senhor, glória a Deus. oramos neste momento, Pai, pedindo a tua graça e a tua misericórdia. Aleluia, Pai. Oh, Senhor. Santo de Deus eterno. A tua misericórdia, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, fortalece pessoas, Senhor. Fortalece, Pai. Fortalece, Senhor, pessoas. Repreende, Senhor. Repreende o Senhor da glória, que a vitória é nossa. Em nome de teu filho Jesus Cristo, Pai. Somos Cordeiro. Oh, Todos nós somos poderosos. Que a tua mão venha estar sobre a nossa vida e sobre a vida de cada um deles. Aleluia. ajuda, Senhor, nosso presidente, Pai. Ajuda, Pai, da graça. Dá força para ele, Pai. Em nome de Jesus. Que ele venha fazer esse evento agora. Amém. Aleluia. Vamos permanecer em pé, então. Vamos ler a palavra que Deus vamos confirmar aqui. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Amém. Oh, Espírito. Está tudo no versículo 8. Roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações os chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós Cantando ao Senhor com nosso coração. Só aqueles que colaboram, cantando ao Senhor, apartado, no dia das ofertas. Abençoa também o Senhor, aquele que não tem, Senhor, tirar. Aquele que não, Senhor, não tem uma financeira para abençoar a casa. Abre uma porta de emprego, Senhor, abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Faça a tua vontade, a tua querer na vida de cada um, Pai, que está aqui essa noite. Tem misericórdia, Senhor amado. Em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Está a direção para todo mundo, guys. Vamos louvar então o nome do Senhor. Corinho, né? Porque Deus, Aleluia. para todos nós cantarmos, depois nós queremos fazer uma oração também especial. Aleluia. Aquele que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, pode aplicar, irmão. Depois a gente vai fazer a contagem, os irmãos nos ajudem também.
oração especial hoje também. Gostaria que os irmãos colocassem em pé, que eles puderem. A gente vai orar por alguma coisa que a gente não está muito acostumado a orar. Eu já vi nos cultos domésticos. Vi que nenhum dos cultos domésticos quase a gente se ora por isso. Vamos orar por um sistema prisional, irmãos, para que Deus possa fazer um milagre na vida daqueles homens que estão lá também. Existem jovens, existem homens de idade que estão lá durante anos, alguns com algumas penas que na realidade não era para eles, alguns que estão lá porque fizeram alguma coisa, mas todos são almas, né? Então a gente vai orar por eles, né? Pedir para que Deus venha ampliar a obra deles dentro dos presídios, irmãos, para que possa ser o maior número de almas alcançadas. A gente sabe que devido a esse coronavírus aí também muitos estão sem visitas lá, né? Não pode estar vendo. E a gente vai fazer a nossa parte, que a gente vai orar por eles, né? Pedir para que Deus venha agir, né? Operar, fazer um milagre na vida dessas pessoas, que Deus possa converter o coração deles também, né? Amém. Então eu creio que Deus ele vai fazer um milagre. Eu gostaria de pedir para a irmã Adriana levantar a voz de oração para nós, pelo sistema prisional e pelos irmãos que estão fazendo a obra lá também. Amém? Eu acho que agora não está tendo culto lá, né? Eu acho que não está sendo... Eles não estão tendo acesso lá, né? Então a gente vê que agora é eles por eles lá, né? Antes ele tinha a palavra de Deus, de alguma maneira entrava lá, mas esse momento aí é um momento de crise, né, irmãos? Então se nós nos sentimos falta aqui dentro de uma... Às vezes uma pessoa não nos visita, a gente sente falta daquela pessoa. Imagina uma pessoa lá vai ficar 6 meses sem uma visita, 7 meses, 1 ano, a gente não sabe quanto tempo, né? Então que seja a misericórdia de Deus acima de tudo, né? Vamos orar então. Amém? Sistema carcerário. É. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos, Senhor, na Tua presença mais uma vez neste momento. Oramos, Senhor, pelo sistema prisional, ó Pai. Onde Tu sabe ali, onde há muitas almas, muitas vidas. Colocamos, Senhor, nessas mãos, a vida do Francisco, Pai. Teu filho, aquele jovem que está lá, Senhor da glória. Que Tu possa entrar com a Tua providência sobre a vida dele, dando força, dando graça, convertendo o coração daquele jovem, Pai, para Ti. Que ele possa ser tocado de alguma maneira, a tua palavra, Senhor. Deus continua aceitando a palavra. Que a tua palavra tenha vida ao povo, eu não chamo você, mas tu sabe. Deus, podemos entrar, levar a tua palavra, pegar a tua palavra, mas deixa aprender, Senhor. Deus vai nos aprender como pegar a tua palavra, para que eles possam ir, Senhor. Adorar o Senhor. Deus, aleluia. Deus, em nome de Jesus, Pai, coloca eles nas tuas mãos. Essas pessoas, Pai, estão na tua presença. Ô Espírito Santo de Deus, toca no Emerson, Pai. Convida na tua casa, as vidas. Leva pastores, leva irmãos, Senhor, para pregarem a Tua palavra naquele lugar. Deus, salva aquelas almas, Pai, guarda, livra de todo mal. Protege dessa enfermidade terrível, para que essas almas possam ter a oportunidade de ouvir a Tua palavra e serem salvas, Pai, em nome de Jesus. É pela Tua misericórdia que nós clamamos, Senhor, sobre a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. É no nome poderoso de Jesus, Senhor da glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Quem pode tomar assento? André, tu não quer uma cadeira? Vai crescer um pouco mais, André. É. Aleluia. Olha, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 42. Vou compartilhar brevemente algo que Deus falou comigo no dia de hoje. Como é triste, né, irmão, a gente se sentir sozinho, né, desamparado, né? E assim muitas pessoas têm se sentido, né? Muitas pessoas têm se sentido assim. E Jó, no livro 42, verso 5, a Bíblia nos fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Portanto, eu me retrato de minhas palavras e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus, esse aqui
Irmãos, é um dos últimos momentos ali onde Jó está passando por aquela dificuldade terrível na qual nós todos conhecemos, né? Sabemos que Jó passou por uma situação muito triste na sua vida. Era um homem que conhecia a palavra de Deus, era um homem que vivia a palavra de Deus, mas nesse momento aqui é um momento em que Jó ele reconhece que ele conhecia Deus somente de ouvir, mas por todas aquelas situações nas quais Jó ele passou ali, ele consegue entender que ele só conhecia Deus de ouvir realmente, mas que as situações fizeram ele contemplar, que com seus olhos ele pôde ver a glória de Deus, irmão. E como é triste, né, alguém perder um familiar, né? A gente vê pessoas perdendo familiares, filhos, perdendo os bens, pessoas que não têm uma estrutura física e nem espiritual, nem psicológica, acabam até mesmo tirando a sua própria vida, né? A gente vê que essas pessoas, elas, por não ter essa estrutura, né, por se sentir desamparado, por se sentir sozinho, eles acabam tirando a sua própria vida. Isso são situações que não são só no meio evangélico que a gente vê muitos pastores, muitos líderes espirituais tirando a vida, mas no mundo também. Pessoas que tinham família, que tinham posses, né, que acabaram por perder tudo e não suportavam aquela pressão, né, psicológica, e acabavam se atirando na frente de um carro, se dando um tiro na cabeça, se atirando de cima de um prédio. A gente vê muitas situações dessas acontecendo no mundo realmente, né? E essa situação aqui na qual o Jó está passando, ela nos traz um grande ensinamento. Ela fala de um trauma de um homem. Trauma que muitas vezes nós passamos nas nossas vidas e não temos estrutura, mas Jó nos mostra a estrutura de um homem que é ligado a Deus acima de todas as coisas. A gente vê que Jó, desde o momento, quando começa o livro de Jó, ali, nós vemos que Jó é um homem bem sucedido, tem muitas posses, muitas riquezas. A palavra de Deus ela nos fala em Ageu capítulo 2, não me lembro em qual versículo, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Jó, nesse momento aqui, desde o início do livro dele até o até o capítulo 42, nós vemos o sofrimento de um homem que perde todos os seus filhos, perde todos os seus bens e ainda é afrontado pela própria esposa e pelos amigos. Então a gente imagina, irmãos, como não estava a vida daquele homem. Ele devia se sentir completamente desgraçado naquele momento, e que certo momento ali da sua vida, em que ele está lá tirado no chão, se raspando com os cacos de telha, a Bíblia diz que ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu. Ele diz: maldito seja o dia em que a minha mãe me formou, em que eu nasci. Ele amaldiçoa o dia, porque ele não quer se lembrar daquilo ali. A sua esposa, né, o afronta, os seus amigos dizem: no mínimo tem pecado, amaldiçoa-se teu Deus e morre. Então naquele momento a gente vê que ele tem Deus no seu coração, porque ele diz assim: como é que pode falar como uma louca mulher, como qualquer outra, né? Acaso Deus não nos deu e se aprove ele a tirar? Se nu viemos a esta terra, nu iremos voltar, né? Então ele dá a glória de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida para Deus. Ele entende que aquilo ali, havia um projeto de Deus naquilo tudo ali. Então em nenhum momento nós vemos que Jó ele blasfema. Então ele passa por todas aquelas situações, né? Vem ali no começo do livro de Jó, ali no capítulo 1, né? No capítulo 1 de Jó, a Bíblia diz, né, que ele era um varão muito rico lá da terra de Uz, né? E que ele tinha 7 filhos, imagina, irmão. E aí quando acontece de os filhos de Deus se apresentarem perante Deus para contar para Deus o que estava acontecendo ali na terra, como andava o mundo, se apresenta junto com eles Satanás. E Deus, ele olha para aquele ser ali de repente estranho, não estava vestido como os filhos de Deus. Ele se aproxima: e tu, de onde vens? E Satanás mesmo, ele diz naquele exato momento, irmãos: eu venho de rodear a terra, de passear por volta da terra. E aí Deus, ele naquele exato momento, ele diz: olha, não vê meu filho Jó ali, né, homem íntegro, reto, né, se desvia do mal, ele foge da aparência do mal. Então Deus ali, ele faz um elogio para Jó, para Satanás, sobre a vida de Jó. E Satanás, ele provavelmente ali, ele olha para a situação de Jó, um homem riquíssimo, cheio de filhos, quem sabe os filhos eram lindos.
abençoados, a esposa era uma esposa linda. Então Satanás, ele resolve dizer para Deus, mas ele não blasfema contra a tua presença, Deus, porque ele tem tudo, tu deu tudo para ele. Ele tem riqueza, ele tem filhos, ele tem terras, ele tem funcionários trabalhando ao seu favor. Então Deus, ele diz assim, e Satanás, ele diz, permita com que eu toque nos seus bens, né? Permita com que eu toque no seu bem mais precioso. E Deus, ele diz, olha, só não toque na alma, no coração dele. Então Satanás, ele vai lá e faz todo aquele rebuliço na vida de Jó, irmãos, a gente vê. Ele faz tudo, ele causa uma destruição, desde a primeira casa até a última casa, desde a vida do filho mais velho até o filho mais moço, ele consegue levar de Jó. Né? A gente sabe que os filhos de Jó, eles bebiam, faziam grandes festas lá, eles não buscavam a presença de Deus como devia, mas Jó, ele sacrificava por eles. E é assim na vida de um pai e uma mãe de Deus. Ele ora pelos seus filhos, ele sacrifica pelos seus filhos, ele busca pelos seus filhos, e assim era a vida de Jó, já nos dando esse ensinamento desde o princípio da sua história, mostrando qual é o papel do homem cristão e da mulher cristã. Orar pelos filhos, por mais que os filhos errem, continuar orando por eles. Por mais que os filhos errem, continuar buscando por eles. Por mais que, quem sabe, aconteça alguma coisa futuramente aos filhos, a gente está fazendo a nossa parte buscando por eles, orando por eles, pedindo para que Deus prepare o futuro para eles. Mas, infelizmente, na vida de Jó, algo muito triste aconteceu. Então ele perde todos os seus filhos, perde todos os seus bens. E a sua esposa chega para ele e diz, olha Jó, olha como é que está a tua vida aí, está desgraçado. Ninguém consegue olhar para ti, Jó. Olha o estado que tu está e tu ainda continua mantendo a tua integridade nesse Deus aí. Amaldiçoa esse Deus aí, morre. Então ele olha para ela e diz assim, tu não pode falar desse jeito contra esse Deus. Ele nos deu tudo, ele pode tirar. Se ele quiser fazer, me dar a saúde, ele vai me dar, mas se ele não quiser, até nós temos um louvor, né, que fala se Deus é Deus, né? Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Eu imagino que Jó, no seu diálogo com a sua esposa, ele falava exatamente isso. Olha, Deus é Deus acima de todas as coisas. E se ele aprove me dar um dia, e hoje ele está tirando, ele vai continuar sendo Deus na minha vida. Jó em nenhum momento ele blasfema contra Deus. E muitas vezes nós olhamos, irmãos, as nossas vidas, como nós somos fracos. Porque qualquer coisinha que acontece nas nossas vidas, vou me desviar, vou sair da presença de Deus. Não, isso aqui não é para mim. Eu não quero mais esse Deus. Quantas vezes pregam uma palavra que não vai de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer. E a gente diz, não, vou sair dessa congregação. Não, o pastor está fora da direção de Deus. Mas quando a gente olha toda a dificuldade que Jó passou na sua vida, irmão, a gente precisava era mesmo se envergonhar das nossas atitudes. Jó em nenhum momento ele blasfemou contra Deus, irmão. E a gente sabe que o pior pecado de todos é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E Deus, ele é Espírito Santo também. Porque a Bíblia nos fala que Deus, ele é triune. Ele é o próprio Jesus Cristo, ele é o Espírito Santo e ele é o próprio Deus, Criador de tudo. Então a gente pode blasfemar contra Deus. E Jó em nenhum momento ele ousou blasfemar contra Deus. Mas o que acontece, irmãos? Aí eu estava lendo lá na Princesa Isabel esse capítulo de Jó, que é no verso 14 ali, no verso 7, porque se a árvore é cortada, ainda resta para ela a esperança, o louvor que as gurias gostam muito de cantar, ainda brotará em seus renovos, não faltarão, se envelhecer na terra a sua raiz, seu tronco morrer no pó, ao perecer a água reverdecerá e lançará ramagem como planta nova. Então quer dizer que nesse momento em que Jó ele estava ali passando por essa situação, ele se sentia um homem sozinho. Porque imagina, perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, todos os funcionários, perdeu tudo que ele tinha. E naquele momento em que ele mais precisava de uma palavra de apoio, a sua esposa falou mal para ele. Disse, olha, só resta para te morrer. Não tem mais o que fazer, Jó. Não existe mais solução, não existe mais saída. Os amigos foram lá e falaram, Jó, tu vive no pecado, é por isso que tu está vivendo dessa maneira. E a gente sabe que Jó, ele não pecou, irmão.
Em nenhum momento ele pecou, até o último momento da sua vida, a Bíblia não diz que ele pecou. Ao contrário, o que ele fez? Naquele momento em que as pessoas apontavam para ele, ele teve uma atitude de um verdadeiro cristão. A Bíblia nos diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E Jó, naquele momento, irmãos, ele olhou para os seus amigos blasfemando para ele, apontando para ele e disse bem assim, vou orar por vocês. Sabe o que é isso? É o diabo falando isso na tua mente para te blasfemar contra Deus na minha vida. Deus está na minha vida, e se Deus quis me dar tudo e tirar tudo, Ele vai continuar sendo Deus. E assim na minha e na tua vida, irmãos. Assim é nas nossas vidas. A gente pode perder tudo, pai, mãe, filho, mas se a gente perder Deus, a gente não tem nada. A gente pode perder esposa, pode perder namorado, pode perder tudo o que você quiser, pode perder casa, carro, emprego, tudo. Mas se nós tivermos a presença de Deus nas nossas vidas, nós temos tudo. Tudo. E a Bíblia nos diz lá no Salmo 51, 11, ele diz assim, não me repulses da tua presença, e nem retires de mim o teu Santo Espírito. O momento em que Davi estava no pecado, ele reconhece que ele não é nada sem a presença de Deus. Ele reconhece que ele não tem nada sem a presença de Deus na sua vida. E naquele momento que ele reconhece aquilo ali, ele se lembra da ação do Espírito Santo na sua vida e a saudade que ele estava sentindo do agir do Espírito Santo na sua vida. Porque quando a gente peca, irmão, o Espírito Santo ele se afasta das nossas vidas e o que acontece? A gente se sente sozinho, se sente desamparado, se sente cansado, se sente fadigado, com vontade de desistir, com vontade de parar, de largar tudo. Então ele se lembra, mas quando eu tinha a presença de Deus na minha vida, eu ia somente eu contra exércitos e exércitos, e a mão do Deus poderoso estava lá e me sustentava, e Ele mesmo matava aqueles exércitos para mim. Eu não precisava levantar uma espada, porque Deus levantava. Quando ele se lembra da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque quando, olhem, imaginem só, irmãos, quando Samuel foi ungir Davi, foi ungir um rei, nem foi ungir Davi, porque ele mesmo não teve o discernimento de saber que era o menor da casa que seria ungido como rei. O que acontece? Ele chega lá e vê todos os filhos de Samuel, um grande, um forte, um com pinta de guerreiro, outro com pinta de rei, e ele olhava para cada um e falava, não, mas é esse, e Deus, não é esse. Aí chegava outro, não, mas é esse tem pinta de guerreiro, não, mas não é esse. E aí quando ele pergunta para Jessé, mas ainda tem mais algum filho? Ah, tem. Aí ele já olha, não, mas está lá no campo, o menor da casa. Só serve para sentar as ovelhas, para mexer no meio do mato. Mas ele estava trabalhando para o seu pai. E ele foi honrado, porque quando Deus disse assim, olha, ninguém se assenta na mesa sem ele chegar. E quando ele chega, ele já chega em reverência, irmãos. Porque quando ele chega na presença e ele vê o profeta Samuel, quando ele vê aquele homem, ele já vai se ajoelhando, irmão. E Deus, ele automaticamente ele diz, pode ungir esse, porque esse é o rei. Porque ele tinha reverência, irmãos. Porque ele tinha sim um coração voltado para reinar um povo. E o que acontece? Quando Samuel unge ele, a partir daquele momento a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus se apodera daquele homem e jamais se aparta dele. Aleluia. Jamais se aparta dele. Então o que acontece? Nós sabemos que Davi pecou sim. Matou o seu amigo, adulterou, teve um filho através daquele adultério. Aquele filho morreu, Davi ele orou, buscou a presença de Deus para reverter aquela situação, mas o que acontece? Naquele exato momento ali, ele teve aquela tragédia na sua casa. Então ele se lembra do momento, eu imagino ele se lembrando do momento em que ele chegava na sua casa, voltando do campo, quem sabe fedendo a ovelha suja, fedendo a cocô de ovelha, fedendo a mato, fedendo a barro, fedendo a terra, fedendo a suor. E quando ele olha aquele profeta, ele vai se ajoelhando, e quando ele sente aquela unção caindo sobre ele, ele sente o poder de Deus o invadindo, irmãos. Eu imagino que quando ele pecou lá e o Espírito Santo estava afastado dele, ele começa a se lembrar, mas eu senti uma glória de Deus quando aquele profeta me ungiu, eu senti uma glória de Deus quando ele me levantou para derrubar aquele gigante no nome do Deus dos exércitos, no nome do Deus de Israel. Ele começa a se lembrar, irmãos. Aleluia. E aí ele cai em si e diz assim, aí ele cai em si e diz,
não me repulses da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. A partir daquele momento, Deus, ele fala novamente com ele, e quem sabe ele começa a sentir a graça de Deus. E assim, imaginando a vida de Jó, irmãos. Ele sabia o que estava acontecendo. Mas aqueles traumas que aconteceram na sua vida, irmãos, serviram para que ele viesse a ser incentivado a orar, para que ele viesse a ser incentivado a buscar. E nós somos tão falhos e tão fracos que hoje em dia acontece um trauma nas nossas vidas, nós não queremos mais ir no culto. Acontece um trauma nas nossas vidas, queremos largar a presença de Deus. Acontece um trauma, uma tragédia nas nossas vidas, abandonamos tudo aquilo que Deus construiu para nós. A Bíblia diz que Deus conhece o coração e sonda os pensamentos. E também diz que Ele escreveu todos os nossos dias, mesmo antes de você ter vivido qualquer um dia que você pensa em ter vivido até agora. Deus, Ele já tinha escrito a tua história. Mas através das nossas atitudes errôneas, nós vivemos aquilo que Deus não escreveu para nós. Certo momento, Deus escreveu a história de Davi. Mas chegou um momento na vida de Davi que ele estava vivendo aquilo que Deus tinha escrito para ele. E foi quando ele se desviou um pouquinho e começou a viver aquilo que ele queria viver. Então Davi precisou também passar por alguns traumas na sua vida. Perder filhos, a espada jamais se apartar da sua casa. Foram coisas que ele mesmo colheu. E hoje eu quero compartilhar algo com vocês, irmãos. Que tudo aquilo que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher amanhã. Tudo aquilo que você planta hoje, você vai colher amanhã. Nós estávamos hoje conversando hoje à tarde sobre a vida de uma moça aí que nós encontramos na rua, irmão. Drogada no último da pedra, sentindo dor em todo o corpo. E quando nós olhamos para ela, falamos com ela, ela fugiu, chorando. A alma dela clamava por socorro, irmão. Ninguém quer isso para um filho. Eu não quero que minhas filhas conheçam as drogas como eu conheci. Não quero que elas se afundem na bebida como eu me afundei no mundo da cocaína. Ninguém quer. Kleber foi um baita no cachaceiro, está aí hoje, ó, sentado aqui. Tu quer que um dia teus filhos se afundem na bebida? Não. Claro que não. Mas é porque hoje nós queremos plantar frutos bons para que os nossos filhos também venham a ser esses frutos bons e venham plantar frutos bons e a nossa árvore nunca pare de crescer. Mas Jó, nesse momento, irmãos, ele se sente como uma árvore cortada, porque ele estava colhendo os frutos que ele plantou, porque ele orava, ele sacrificava pelos seus filhos e seus filhos não estavam nem aí. Os seus filhos não estavam nem aí porque o seu pai fazia. Ele ia lá e sacrificava por eles, eles iam lá e se enchiam de bebida. Ele ia lá e sacrificava de madrugada. A Bíblia diz que Jó se levantava pela madrugada, ia lá e sacrificava por cada um dos seus filhos, por todos os pecados dele. Mas é isso que dá, nós não repreendemos. Quando nós repreendemos, nós estamos dando um conselho. A mesma coisa a Bíblia diz que Deus não repreende aquele que ele não ama. Ele repreende aquele que ele ama. Então o que acontece? Jó, ele não repreendia os seus filhos. Ele ia lá e sacrificava. E a Bíblia nos ensina que é melhor sacrificar ou obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. E a palavra de Deus, ela mandava com que Jó viesse a exortar os seus filhos. Mas Jó, ele entendia que se ele buscasse a Deus, bastava. Jó entendia que se ele estivesse na presença de Deus, bastava. E assim na vida de nós crentes, irmãos. Muitas vezes a gente pensa que nós estamos na presença de Deus, os nossos filhos vão estar. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos cantando, pregando a palavra, buscando a presença de Deus, os nossos filhos vão estar. E é por isso que a gente vê muitas famílias de crentes destruídas. Porque, eu estou indo já, não. A salvação é individual. Não, eu estou indo, né? Não, estou orando. Tem que orar, mas a gente tem que incentivar eles a buscar. Hoje o mundo ele é cruel. E muitas pessoas, muitas crianças entram no mundo do crime, irmão. Sabe por quê? Porque de repente falta uma oportunidade, a gente sabe. Falta uma oportunidade. E muitas vezes nós deixamos de apresentar as oportunidades para eles, porque nós queremos levar as nossas vidas como crente, queremos buscar a presença de Deus, mas nós não incentivamos eles a buscar. Nós não ensinamos eles a buscar. Só orar pelos nossos filhos não adianta. Só jejuar por eles não adianta.
Nós precisamos ensinar eles. E Jó, naquele momento ali, infelizmente, ele colheu os frutos que ele plantou. Porque ele, por mais que ele buscasse pelos seus filhos, ele não incentivava. Ele podia chegar para eles e dizer assim: olha, meu filho, tu tem que buscar a presença de Deus, vocês têm que se arrepender desses pecados que vocês estão cometendo e se voltar para Deus. Mas ele não quis. Então Jó, ele se sentiu ali como uma árvore cortada. Imagina, irmãos, quando a gente vê uma árvore cortada, a gente olha para ela ali, a raiz envelhecendo no chão, a gente pensa que não tem mais solução, não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz ali, ó: se envelhecer na terra a sua raiz, seu tronco morrer no pó, ao perecer a água reverdecerá, a água trará vida novamente. E a gente sabe que os rios de água viva que fluem é Jesus Cristo. E quando nós entendemos que Jesus Cristo é os rios de água viva e permite com que Ele venha entrar nas nossas vidas, os ramos começam a crescer, a árvore começa a verdificar novamente, começa a dar frutos e a história começa a mudar. Então nós vemos lá no final da história do livro de Jó, irmãos, o que acontece quando a Bíblia, o que a Bíblia nos diz? Que Jó, ele foi duplamente abençoado, irmão. Que ele teve 10 filhos mais abençoados, que ele teve 10 vezes mais toda a sua riqueza. Tudo que ele tinha, ele teve 10 vezes mais. Mas por quê? Por mais que Jó, ele não tivesse exortado os seus filhos, por mais que Jó tivesse pecado de alguma forma, em nenhum momento ele blasfemou contra Deus, irmãos. Ele aguentou firme. E o que isso nos ensina? Que por mais das situações que nós passamos, a gente tem que permanecer na presença de Deus. A gente tem que perseverar no Deus, irmãos. No Deus que nos salvou, que nos guardou. Eu já tomei tiro pelas costas. Eu fui espancado no meio da rua. Eu dormi no meio da rua, irmãos. Vivia no mundo das drogas, da prostituição. Aqui a minha esposa que não deixa eu mentir, irmãos. Já cheguei todo ensanguentado dentro de casa. Mas no dia em que eu disse bem assim, ó: se Deus existe, Ele vai fazer alguma coisa na minha vida. Deus começou a operar um milagre e hoje eu posso dizer que eu estou aqui, irmãos. Porque eu estou aqui. Então eu sou um testemunho do que Deus pode fazer. Por mais que eu seja brincalhão muitas vezes, por mais que eu pareça às vezes ser um palhaço, às vezes para as pessoas, irmãos, eu sei o que Deus é capaz de fazer na vida de um homem. Kleber está aqui, o Kleber bebia junto comigo, irmãos. O Johnny bebia junto comigo, irmão. Mas hoje ele me vê aqui, eu posso ser esse homem brincalhão que todo mundo vê, irmão. Mas eu sei o que Deus é capaz de fazer na vida de um homem. E o que Deus fez na vida de Jó, irmãos, Ele pode fazer na minha e na tua a qualquer momento. Só que uma coisa, a gente precisa entender, irmãos. A gente precisa entender algo. A gente nunca vai ter gratidão a Deus, irmãos, só porque a gente reconhece que Deus nos deu uma casa, um carro, uma família, um bom emprego, não. A gente só vai conseguir ter gratidão a Deus quando a gente entender o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim e por você na cruz. A gente não gosta de imaginar a dor, irmãos. Por isso que a gente lê a Bíblia como se fosse apenas um livro e não imagina o que Jesus Cristo passou desde o momento em que Ele saiu do Getsêmani e foi até o momento da sua crucificação. A dor, as lágrimas, nada disso a gente consegue imaginar. E é por isso que muitas vezes parece que somos gratos a Deus, irmão. Parece que somos gratos. Mas somente agradecer por um teto que a gente tem ou pela comida, isso não quer dizer que nós somos gratos. Isso pode ser reconhecimento. Eu posso reconhecer que meu pai faz para mim, mas eu não sou grato a ele porque eu não sei o sacrifício que ele está fazendo. A gente só entende o que é gratidão, irmãos, quando a gente vai além e consegue imaginar lá, ó, o Kleber está trabalhando para levar o sustento para sua casa, aí o Adrian para bem assim: mas o pai chega cansado todos os dias, o que será que ele faz lá no trabalho dele? Carrega pedra, martela o dedo muitas vezes pregando um prego, cava buraco, vai plantar, se molha, toma banho de chuva no frio. Quando ele reconhecer esse sacrifício aí, ele vai começar a entender o que é gratidão, irmão. É verdade. Você consegue entender o que é gratidão? Agora imagina tudo que Jesus Cristo passou por mim e por você na cruz. Se você conseguir imaginar, irmãos, sabe que, irmãos, a gente muitas vezes a gente olha para uma pessoa e faz um julgamento precipitado.
Eu gostei de algo que o irmão Clenir falou para nós no culto. Ele chegou para mim, pro pastor, e falou bem assim, ó. Irmão, quando a palavra estava sendo pregada, eu consegui sentir todas as dores que o irmão estava falando sobre a crucificação de Cristo. Eu sentia no meu corpo aquela dor. E coisa triste foi o sofrimento de Jesus Cristo na cruz. Ele conseguiu chegar a essa percepção. Então a gente entende que ele conseguiu alcançar naquele momento gratidão, porque ele ia mudar de vida pelo sacrifício que Jesus Cristo fez por ele. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé então. E vamos glorificar a Deus mais uma vez, né, irmãos? Eu gostaria de deixar mais um versículo para os irmãos, Salmos 91. Vamos ler o Salmo 91, irmãos. Não é o Salmos 91, é o Salmos 90, irmãos, me perdoem. A Bíblia então nos fala no Salmos 90, Senhor, Tu nos tens sido por refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes e formasse a terra e o mundo, desde a eternidade até a eternidade, Tu és Deus. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, irmãos, que Deus estava lá no princípio e Deus vai estar lá no final da tua vida. Você indo para o céu ou indo para o inferno, Deus vai estar lá. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, como Ele não muda, Ele estava lá quando você nasceu. Ele estava lá na formação da terra, porque Ele formou tudo. Ele vai estar lá no dia da sua morte. Agora a gente tem que querer passar a nossa eternidade com Ele, né? Reduzes o homem até transformá-lo em pó. Foi exatamente o que aconteceu na vida de Jó. Ele se sentiu como um pó da terra. E dizes, voltai, filhos dos homens, porque mil anos diante de teus olhos são como uma das vigílias da noite. Tu os arrebatas como torrentes de águas. São como um sono, como erva que brota de manhã, na manhã floresce e cresce, e à tarde é cortada e seca. Ela está falando exatamente da vida do homem, irmão. Que nós temos um tempo determinado para viver aqui. E esse tempo determinado, eu quero te dizer assim, é que você precisa estar na presença de Deus. Por mais das lutas, aflições que possam se levantar, por mais das adversidades que se levantem contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua vida, se nós estivermos na presença de Deus, irmãos, nós vamos ter um tombar tranquilo também. Porque imagina você passar a eternidade longe desse Deus, irmãos, que é misericordioso e tem te guardado até o dia de hoje. Amém? Porque o teu furor, com o teu furor somos consumidos, e com tua ira somos transtornados. Pusestes nossas culpas diante de ti, nossas faltas ocultas, à luz do teu olhar, porque todos os nossos dias caminham ao ocaso, por causa da tua ira. Acabam-se nossos anos como um suspiro. Até aí tá bom, irmãos. Amém? Então que a gente vem entender, irmãos, que nós não somos nada sem Deus. Né? Pode ter o que quiser, mas se não tiver Deus, se não tiver a presença do Senhor na sua vida, não tem nada. Amém? Vamos orar então, irmãos. Eu gostaria de pedir para a Emily levantar a voz de oração para nós nesse momento. Vamos orar, vamos despedir esse culto. E eu gostaria de pedir para os irmãos que continuem orando pelo sistema prisional, carcerário. Tá? Vamos orar pelos missionários também, porque eles estão passando por muitas dificuldades, né, irmãos? E pela Teresina, né? Continuamos com o nosso propósito de consagração aos quartos e domingos, tá? Podemos estar fazendo som. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos mais uma vez na Tua presença para Te agradecer, ó Pai, por este culto, por esta palavra na qual Tu nos deste, Pai amado e Pai querido. Que em nome de Jesus Tu possa derramar do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas e que Tu não venha Te apartar dos nossos lares, que a Tua presença venha ser constante nas nossas vidas, na vida, Senhor, de cada irmão, Senhor, que estava assistindo o culto ao vivo ali, ó Pai amado e Pai querido, que Tu possa tomar nas Suas mãos o lar, a família, a vida, a saúde, o emprego, Senhor da glória, tudo, Pai, nas Tuas mãos. Ó Senhor, continuamos, Senhor, orando pela Teresina, entregando, Senhor, nas Tuas mãos as famílias aqui,
o Johnny, Senhor, a Josi, que estão aqui, vieram cultuar a Deus juntamente conosco. Te glorificamos nesta hora, Senhor. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, repreende toda a fúria de Satanás contra a vida de cada irmão que está aqui, toda a pessoa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos, ó Pai. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então vamos levantar nossas mãos e vamos nos despedir. Despede para nós aí, irmão Rafael. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Em nome de Jesus. Amém. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Deus é por nós. Quem será contra nós? Ninguém. Amém. Amém. Senhor, meus irmãos, eu gostaria de agradecer a todos aí que deram uma assistida no culto aí, né? Orem por nós e nós estaremos orando por vocês aí. Que Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem na paz.